Então vamos assim, acalmando os nossos corações, nos ligando à equipe do bem, dos mentores da equipe de André Luiz e Emmanuel, que nos acompanham nesse estudo semanal. Agradecendo mais uma vez pelas bênçãos de podermos estar aqui presentes nesse estudo, estudando e aprendendo um pouco mais da vida após a morte do corpo. Nesse capítulo ainda que a gente vai estudar, que fala sobre as nossas simpatias e antipatias de passado e como trazemos essas ligações na nossa vida atual. Mestre amado Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe os nossos familiares, ajuda cada um de nós, Senhor, a compreender melhor os seus ensinamentos para que possamos melhor vivê-los no nosso dia a dia. Fica conosco, graças a Deus. Bom, pessoal, então a gente vai estar estudando agora aqui, então o capítulo 15 do livro Entre a Terra e o Céu. Quando li esse capítulo, eu fiquei pensando muito do quanto a gente traz essa bagagem de passado e muitas vezes se enrola na vida atual sem ter noção do que acontece, né? Nesse caso, a gente vai ver mais uma vez a importância do momento do sono, de como o sono é um estado de semi-morte, onde nós nos libertamos do corpo, a gente sabe que a gente fica unido ao corpo material simplesmente por um fiozinho dourado que sai aqui da ponta do umbigo. Então a gente sai do corpo como se fosse um balãozinho, o nosso perispírito fica preso ao nosso corpo como se fosse um balãozinho. E é assim que os espíritos sabem quem é encarnado e quem é desencarnado, porque a gente chega lá, tá do mesmo jeito que todo mundo, né? Todo mundo que tá no plano espiritual tá, que a aparência, o formato é por causa do perispírito. Nesse estado de semi-morte, a gente vai encontrar pessoas que a gente tem afinidade ou não, mas sempre pessoas, espíritos que tenham a sintonia espiritual conosco. Daí a importância, mais uma vez, a gente fala da prece antes de dormir, né? Porque a hora do sono pode ser uma hora que a gente pode ir para uma escola no plano espiritual. Da mesma forma que a gente estuda aqui. Imagina a gente poder dormir e estar aí numa palestra com o próprio André Luiz. Ou uma palestra, quem sabe, com o próprio Emmanuel. Né? A gente sabe que o Emmanuel está encarnado agora, mas... Enfim, a gente entendendo que nós podemos escolher aquilo que a gente quer encontrar do outro lado. Para as pessoas que estão doentes, esse momento do sono pode ser restaurador. É uma forma da gente ser tratado. Enquanto a gente está desprendido, os mentores amigos podem cuidar não só da nossa mente, porque a gente sabe que toda doença começa na mente, como eles podem cuidar do nosso corpo, do órgão físico também. Mas keep in mind que o nosso corpo é um xerox, é um molde do nosso perispírito. O perispírito precisa ser ajustado. A outra coisa que pode acontecer é a gente fazer excursões no mundo espiritual. E a gente sabe que Chico Xavier comentava de visitar outros planetas. Num dos livros dele, ele fala de visitação até o umbral. E a preparação que ele teve que passar para conseguir ter essa experiência tão difícil, tão doída. Isso antes dele escrever, eu acho que foi o livro Libertação. Então, a gente pode usar esse tempo que aparentemente é só para o descanso do corpo, para um momento de rejuvenescimento, de crescimento, de aprimoramento nosso. Não só aprimoramento no ponto de saúde espiritual, mas de aprendizado também, né? Outra coisa é, muitas vezes a gente acorda com aquela sensação, puxa vida, tinha um ladrão correndo atrás de mim, ou alguém tentando me matar, ou muitas vezes a gente acorda com aquela sensação que nós encontramos, que nós abraçamos alguém que a gente ama muito.
É isso que aconteceu mesmo. Dependendo da nossa sintonia, a gente pode reencontrar esses afetos ou os desafetos que nós trazemos de outras vidas. Por isso, essa impressão que a gente tem que tudo acaba com a morte não é verdade. A separação que existe entre nós e os entes queridos, que aparentemente parecem estar distantes da gente, podem estar muito próximos durante o sono. Mas para isso é necessário que a gente esteja na mesma sintonia e é necessário o preparo nosso e o preparo do outro. Então, claro, não é só a vontade, é a vontade combinada com a ação e a vontade combinada com a ação e com merecimento, né? Sabendo que tudo que for razoável, que puder ser nos dado e que for para o nosso bem, vai ser concedido. Nesse caso, a gente vê uma prece da Evelina, que nem está aí nessa conversa toda, nessa outra casa, completamente, aparentemente, desconectada da realidade. Ela foi o pilar que abriu as portas para tantos espíritos começarem a serem ajudados, né? Bom, aí a gente sempre questiona, mas por que a gente não lembra do sonho? Do sonho? E tanta gente compra aqueles livros, né? Como decodificar o seu sonho, como saber o que significa, porque eu sonhei com a cobra, ou com o sapo, enfim, ou com um dente. A gente já falou disso algumas vezes, André Luiz já veio explicar pra gente que o nosso cérebro mora onde? No nosso corpo físico. Ele não é um aparato tão bom para conseguir guardar presente e passado de outras vidas. E além disso, porque as informações são diferentes, são muito mais sutis, a gente não consegue decodificar ele na carne. Mas isso tudo é intencionalmente criado por Deus. Por quê? Porque nós poderíamos entrar num estado de loucura se a gente lembrasse de tudo que aconteceu em outras vidas ou de tudo que aconteceu no sonho. A gente não está preparado para isso. Talvez a gente destrambelhasse pelo lado ou da revolta ou da saudade, enfim, em vez de entender que nós temos que viver o hoje, o agora, né? E tanta gente tá falando nisso, agora tá tão na moda, mindfulness, o poder do agora, etc. A gente se esquecer que essa vida, esse momento, o hoje é a hora mais importante que nós temos. Então, não é para a gente viver ou pensar no que a gente foi, não é para a gente se prender na ansiedade do que pode vir a ser, é a gente se ligar à oportunidade de crescimento que a gente tem nas nossas mãos hoje, né? Bom, as impressões que estão no cérebro. Então, a hora que o Mário Silva, que foi o Esteves na vida passada, e depois a gente vai ter que montar aí um gráfico, porque é tanto nome que é fácil da gente misturar quem foi quem, né? Enfim, quando ele acorda, ele tem essa impressão. Desculpa. Quando ele acorda, não. Quando ele está dormindo, o espírito dele libertado do corpo, você vê que ele foi invocado pelo inimigo. Ele vai e ele reconhece o inimigo. Olha só, na mesma vida. Ele está encarnado e ele reconhece o inimigo da outra vida. Ele sabe que o Leonardo que cometeu o assassinato. Ele não pode lembrar disso. Como a gente acabou de falar, o nosso cérebro ele não consegue guardar informações simultâneas da vida presente e de vidas passadas. Ele também reconhece a Lola, que foi um caso de amor que ele teve na vida anterior. Dessa vida, na vida atual, Antonina. Então ele passa por emoções intensas, de raiva, de vontade de ajudar, de vontade de abraçar, de vontade de matar aquele que foi o seu assassino. Imagina o que acontece em termos de vibração, de sintonia, de magnetismo nisso tudo, né? E aí ele estava tão sintonizado na ligação com o inimigo do passado que o Clarencio está do lado com o André Luiz e ele não enxerga.
O Clarencio tem que ir lá e botar a mão nele, passar aquele magnetismo espiritual para ele, como a gente estudou, a fluidoterapia, para que ele conseguisse entender o que estava acontecendo. Tanto é que ele fala, e depois chegou lá o policial. Então, a gente no sono, olha só que coisa importante, pessoal. Nós vamos encontrar apenas aquilo que estamos sintonizados. O resto pode estar do nosso lado, mas é como se a gente tivesse enclausurado dentro dos nossos próprios pensamentos e ficássemos cegos a todo o resto que passa do lado de fora. Aí, quando ele volta ao corpo, né, ele sai correndo, ele não entende a situação, ele não reconhece, não entende que o Clarencio é amigo, que o Clarencio está para ajudá-lo, ele tenta falar, não, mas eu não fiz nada, foi ele que me matou, e ele, acho que vai estar correndo perigo, ele corre para o corpo, porque quando ele estiver no corpo, ele está protegido na cabeça dele, porque a gente sabe que não está, senão não haveria a situação de obsessor, obsediado entre espírito e nós encarnados, né? Nesse caso, a gente vê que ele volta. E quantas vezes a gente acorda naquela ansiedade, suando, transpirando, nervoso? É isso. A gente estava em alguma companhia que não era boa. E a gente voltou correndo. Nós fugimos, se esconder dentro do corpo, né? De novo, o Clarencio vai lá e ajuda ele. E a hora que ele acorda, essa tradução é simplesmente simbólica. Só ficam as impressões, mas não fica a realidade do som. E essa acuidade mental, talvez um dia, quando a gente esteja muito mais evoluído, em outro planeta, em que o nosso perispírito e o nosso corpo material seja diferente, porque nossa matéria, o fluido cósmico, seja diferente, talvez a gente consiga ter uma percepção diferente. Mas aqui na Terra, num planeta de expiações e provas, onde ainda prevalece o mal sobre o bem, a gente não pode se lembrar das coisas que aconteceram no passado. Mas o importante dessa lição é o quê? É a gente saber que nós podemos, de alguma forma, nos encontrarmos com coisas boas ou com coisas ruins. Que esse horário do nosso sono, e essa é a hora que os bons espíritos, assim como os ignorantes, vêm nos encontrar. Frequentemente a gente vê falando perto das 11 horas, perto da meia-noite. Então a gente tem esse cuidado com a nossa disciplina de sono, né? A própria medicina fala que a melhor hora do sono, que a gente entra no deep sleep, é nessa hora de meia-noite, 2 da manhã. Olha só que interessante, é nessa hora que o plano espiritual está trabalhando com a gente. Então a gente cuidar do nosso sono físico, entendendo que ele não só vai restabelecer a saúde das nossas células físicas, corporais, mas também das nossas células perispirituais, o nosso ajuste, no nosso equilíbrio. E aí a surpresa de André Luiz, a hora que ele entende a situação, a conversa, e a gente vê que a mãe do Mário Silva é uma mulher que sabe das coisas. E ela acha que esse pesadelo ainda é da vida atual. Quando na verdade é ainda resquício da vida passada. E aí Clarencio explica, não, quando o André Luiz pergunta, puxa, mas será que esse é o mesmo casal que a gente está ajudando, que tem a filha, que é a Evelina, que fez a prece? E aí a resposta do Clarencio, que faz a gente parar e pensar. O passado fala no presente. Então, o meu presente fala em alto e bom som o que eu fui no passado, o que eu fiz no passado. Acham-se Zulmira e Amaro enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam o resgate. Gente, muitas vezes a gente comentou que esses livros de André Luiz não é para a gente olhar pensando, porque eles. Não, eles somos nós. Nós cometemos todos esses erros de passado. E uma coisa que a gente vem pensar é, bom, se a gente vai
querer passar uma lição para quem está encarnado, a gente vai procurar passar uma lição que possa ser bem aproveitada para aqueles que vão estar lendo. E tem que ser uma lição que não aconteceu uma vez, uma lição, uma experiência, uma situação que não é uma vez, uma particularidade de um indivíduo. Não. Tem que ser algum tipo que muitas pessoas possam aproveitar. Se elas podem aproveitar é porque elas necessitam da lição. Então, esse tipo de situação de traição, de abandono de lar, que ainda hoje é absolutamente comum, nós provavelmente fizemos várias vezes em encarnações passadas. E provavelmente coisas muito piores. Então, se hoje eu tenho um problema familiar, eu tenho que me lembrar que muitas vezes eu tenho esse resgate em relação ao passado. Da forma como eu tratei a minha família, do respeito, do carinho, da atenção que eu dei, do quanto eu soube valorizar esse talento que eu tive nas minhas mãos, tão precioso, que é a família. Quer ter um pai, quer ter uma mãe, quer ter filhos, quer ter um marido. Da mesma forma, a saúde. Se eu não soube preservar a minha saúde, será que eu vou conseguir ter uma saúde boa nessa vida, né? Então, a gente lembrar que a forma da gente poder ter um futuro melhor, que é uma chama de esperança na nossa vida, de uma injeção de otimismo, é nós nos melhorarmos no presente, no agora. Esse é o momento mais importante que tem, que é o presente, né? Aí outra coisa que a gente vê nesse capítulo é a atuação contínua dos espíritos. Muito poucos de nós têm a mediunidade de clarividência. E o que, por um lado, eu acho que pode ser uma coisa ótima, porque imagina que quem vê coisa boa vê coisa ruim também, né? Então, imagina a gente não conseguir definir o que é encarnado e quem é desencarnado, como no caso do Divaldo. Eu lembro do Divaldo falando que ele não pode dirigir, nunca pôde dirigir, porque ele via tanta gente e não dava para saber quem era vivo e quem era morto. Então era capaz ele atropelar o vivo e deixar o morto, que já estava morto, né? A gente tem que entender que nós estamos rodeados por entes desencarnados. Onde quer que nós vamos? Então, peraí, Ana, quer dizer que pode ter um espírito na minha sala agora? Sim. No meu quarto, quando eu for dormir? Sim. Quando eu entro no meu carro? Sim. Quando eu chego no escritório? Muitos. Quando eu tô andando na rua com o cachorro? Vários. E essa movimentação, pelo que a gente viu com a André Luiz, ainda aumenta muito mais durante a noite, porque aí tem esses espíritos que saem, encarnados, que saem do corpo durante o sono. E essa atuação durante o sono, ela pode impregnar a gente de paz ou fazer a gente piorar muito. Não é porque a gente não enxerga, não tem essa percepção clara que eles existem, que a gente deve negar isso. A gente imagina, a gente sente a presença deles, quem tem um pouco mais de maioridade pode sentir um tipo de um formigamento perto da orelha, uma sensação de pressão no topo da cabeça, aquecimento das mãos, ou frio nos pés, enfim, para cada um a sensação é diferente. Mas a gente não pode negar que eles estão do lado da gente. A gente vê que no Livro dos Espíritos, Kardec fala que a influência dos espíritos na nossa vida é muito maior do que a gente pode conceber. E a forma da gente saber quais são os espíritos que estão perto da gente é nós analisarmos a nossa conduta. Porque se eu te falar, se a gente pensar nas nossas qualidades e defeitos, a gente vai saber quais são os espíritos que estão perto da gente. Mas a gente tem que lembrar que apesar dessa percepção ser limitada enquanto a gente está encarnado, tem muita coisa que a gente não vê, que a gente sabe que existe. A própria atmosfera, a gente não consegue enxergar o ar. A gente só vê a fumaça quando ela está suja. A gente pode sentir o vento quando bate no rosto.
A gente não consegue ver as ondas de rádio, a gente não consegue ver a eletricidade andando no fio, a gente não consegue ver o Wi-Fi que faz a nossa internet funcionar, a voz que sai de um ponto para o outro do telefone, enfim. Tem muitas coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Os próprios micróbios, que não, se não for pela ajuda de aparelhos especializados, a gente não consegue ver. E essa percepção não é porque eles inexistem, é simplesmente porque a nossa máquina, o nosso corpo, o nosso instrumento é um instrumento limitado e imperfeito. Ou melhor, não imperfeito, nosso corpo é perfeito, mas ele não tem tantas features para conseguir apreciar tudo isso, justamente porque a matéria é muito densa e essas informações são muito mais sutis. E isso, pela misericórdia divina, acontece por quê? Porque ele não quer que a gente fique pensando, perdendo a atenção em coisas que não são tão importantes para a gente. Ele quer que a gente lembre, foque na vida atual, nas nossas escolhas, porque o hoje, tudo que nós fizermos no agora, é o que vai estar definindo o nosso futuro. Bom ou ruim, sofrimento ou alegria. Né? Então, para encerrar, eu coloquei 3 coisas. Primeiro é quem é a nossa família de verdade, né? Isso que a gente sabe, muitas vezes aquele filho que eu perdi pode voltar depois como meu neto, como a gente vai ver nesse capítulo, ou aquele marido que eu não soube amar, vem como meu filho. A gente tem que lembrar que a nossa família consanguínea, ela é feita de laços que vão além dessa vida, que vêm muitas vezes sendo construídos ao longo de várias encarnações e trazem essa matéria mental junto com eles, de todas essas memórias de passado, de coisas boas e ruins que aconteceram. A outra coisa é em relação à lei do amor, que coloca dentro do mesmo teto, embaixo do mesmo teto, pessoas que têm que aprender a conviver, que têm que saber a se respeitar, a valorizar, a amar. Por isso que muitas vezes aquele filho que foi, ou melhor, aquele assassino de outra vida, vem como aquele filho difícil de hoje, ou vice-versa. Porque na ligação de família, a gente pode até tentar fugir, mas ela existe, a ligação de consanguínea é uma ligação forte, que precisa ser valorizada. A família é a célula da sociedade. E a gente sabe que se a gente não consertar a família, a gente não conserta o homem. E a gente não conserta o mundo, né? E a terceira coisa que eu queria comentar é sobre os sonhos. Então, para a gente não perder muito tempo de tentar decodificar o que aconteceu, o importante, mais importante do que o sonho, é a companhia e a sensação que ele vai trazer para a gente. Aí eu já sei se eu estou indo na direção certa ou na direção errada. Se eu tenho com frequência pesadelos ou não estou conseguindo dormir, isso daí é um sinal de alerta para mim, que eu preciso me vigiar mais, vigiar os meus pensamentos, a qualidade das informações que eu estou procurando, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, enfim. As companhias, as conversas que eu estou buscando. Talvez ir até o centro espírita, conversar ter uma conversa fraterna, comentar isso e pedir ajuda, né? Porque ter pesadelos frequentes, contínuos, principalmente quando eles são repetidos, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Significa que o nosso sono não está sendo um sono restaurativo, restorative, e sim, a gente está em companhias que estão fazendo mal para a gente. E que a gente não significa que nós estamos sozinhos, porque a gente vê aí que o parente estava do lado. Significa que aqui dentro de nós a gente precisa mudar o botãozinho para que nós consigamos melhorar a nossa sintonia, aumentar o lado positivo da nossa sintonia para a gente enxergar ou estar em companhias melhores durante o nosso sono, durante o nosso descanso. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora eu vou abrir para as perguntas.
Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Oi, mamãe. Oi, posso fazer? Pode? Faz sim, por favor. Eu estava pensando, seria o objetivo maior de André Luiz nesse capítulo. O que que é de verdade que ele queria nos ensinar? Quando ele mostra essa complicação das tramas dos nossos relacionamentos. E a resposta é muito clara para mim. É a importância do amor. A única forma da gente consertar os erros do passado, melhorar a qualidade de vida hoje e construir um futuro melhor é amar, sem julgar. Não interessa quem é a pessoa, por que que ela fez, como é que ela fez, quando é que ela fez, se eu mereço ou não mereço. O que eu tenho é que o amor para mudar a energia daquele relacionamento, para ele poder vir melhor na próxima vez, né? Eu costumo dizer, ninguém vem junto numa constelação familiar ou num círculo de convivência mais amplo para brigar. A gente vem para aprender a se amar, né? Então, eu agradeço pela oportunidade dessa reflexão e, com muita humildade, peço aos benfeitores amigos que me ajudem sempre na vivência do amor. Obrigada. Mais algum comentário? Para a gente, antes de encerrar, a gente pensar para aqueles de nós que vêm em famílias que são difíceis, o que que a gente deve fazer, né? Porque muitas vezes viver uma sintonia de amor onde existe um peso de passado muito difícil, complicado, a gente sabe disso. Senão toda família seria a família Doriana, e não é assim. A primeira coisa que a gente pode fazer é a prece, né? A gente lembrar de pedir ajuda. Pedir ajuda para nós, pedir paciência, pedir tolerância, pedir sabedoria, pedir força, pedir paz. A gente pedir pelo outro, por aquela pessoa que é difícil, que desafia a gente. E talvez a gente lembrar que aquela pessoa que me desafia, que cobra tanto de mim, que eu não consigo satisfazer essa vida, provavelmente é aquela a quem eu devo muito, a quem eu feri no passado. Então vamos imantar aquela pessoa que hoje é difícil na minha vida, com muito amor. Porque a gente sabe que a prece faz milagres. A prece muda a realidade da gente e muda a realidade daqueles que estão ao nosso redor. Outra coisa que a gente pode fazer é fazer o evangelho no lar. Porque se todos nós enfrentamos dificuldades na nossa família, todos nós temos também os nossos anjos da guarda, que são espíritos mais evoluídos do que nós, preparados para nos ajudar e que têm como responsabilidade o MBO deles, o sucesso deles é o nosso sucesso. Então, nós nos lembrarmos de que nós nunca estamos sozinhos. Na hora do evangelho, a gente pedir ajuda, a gente pedir pela limpeza da casa, pela proteção da casa. Para que esses espíritos que estão ali nos auxiliando continuem lá, junto conosco, nos momentos difíceis. E para aqueles que podem, a gente procurar ajuda, procurar uma ajuda psicológica, ir ao centro espírita, trabalhar, porque a gente sabe que o amor, ele apaga a imensidão de pecados. Toda vez que eu faço bem, dentro de casa, fora de casa, esse bem volta para mim, volta para minha conta do cartão de crédito eterno com Deus. E quanto mais eu der, mais eu vou receber, né? O importante é a gente lembrar
que na maior parte das vezes, essas pessoas que vêm junto conosco foram programadas com o nosso consentimento, porque todos os bebês vêm com o nosso consentimento. Uma constelação familiar, na maioria das pessoas, vem com o consentimento das partes. Então, existe um pré-planejamento para isso. E a gente nunca vai passar um frio que é muito maior do que o cobertor que Deus deu para gente. Então, o importante é a gente seguir, fazer o melhor que a gente puder dentro dessa vida. Se sobrou, se tá difícil, vai ficar para a próxima, a gente sabe disso. Mas a gente ter essa consciência de procurar ajuda dentro do que é possível para que a gente consiga viver a vida da melhor maneira possível dentro das dificuldades que nós enfrentamos, né? Então, vamos encerrar o estudo dessa noite, agradecendo ao Mestre Jesus, André Luiz, nos lembrando aí da importância da nossa constelação familiar, de como o acaso não existe, que é dentro da nossa casa, dentro dessas 4 paredes que nós encontramos aquelas pessoas a quem nós amamos muito, ou que ferimos também. Que nessa vida, Senhor, que nós saibamos usar o nosso livre-arbítrio de uma forma melhor, pagando com amor toda a dor que nós criamos, geramos ou sofremos. Abençoa as nossas famílias, os nossos familiares que estão encarnados e desencarnados, envolve a cada um deles em muita luz e muito amor, mas principalmente, Senhor, ilumina a nossa mente, para que nós tenhamos equilíbrio, paz e sabedoria para lidar com todos os desafios que a vida coloca na nossa frente, hoje e sempre. E assim nós vamos agradecendo, dizendo, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, pessoal. Boa noite.